Oi pessoal, tudo bem? Então, eu tô gravando esse vídeo hoje para contar um pouco sobre como foi o meu processo de quimioterapia. A última vez que eu gravei um vídeo, tá lá no meu Instagram, do Zig Rueder Joias, eu estava prestes a fazer a primeira quimioterapia e simplesmente eu não sabia o que me esperava, porque depois daquela primeira quimioterapia, eu tive os 10 dias mais horríveis da minha vida. Eu tive a sensação que eu tinha ido pro inferno e que eu tinha dó de quem estava no inferno sentindo aquilo que eu estava sentindo. Foram dias assim de muita angústia, de muito choro, porque além daqueles sintomas, né, que eles advertem que você pode ter, que são as náuseas, os vômitos, o mal-estar, a fraqueza. Além disso, eu tive uma sensação no meu corpo que eu não sei explicar, mas é uma sensação de toxicidade, de envenenamento. Não sei se o meu corpo provavelmente não conseguiu tolerar a quimioterapia. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo hoje, porque eu imagino que possa ter outras pessoas que passam por isso e que de repente não sabem o que fazer, não sabem por onde caminhar, né? E de repente acham que vão ter que, sei lá, sucumbir a isso, né? E era a sensação que eu tinha. A sensação que eu tinha era que se eu fizesse as quimioterapias até o final, eu iria morrer. Ou pelo menos iria ficar hospitalizada, iria danificar meus órgãos internos. Era essa sensação que eu tinha. E como eu já tinha passado por uma cirurgia em 2000, mais ou menos, no ano de 2000, que foi no meu intestino, então eu já tenho uma certa, digamos assim, fragilidade na parte gastrointestinal. E era justamente esse reflexo gastrointestinal que começou a ter em cima do meu corpo. E até falando então depois com o meu psicólogo, ele acha que o meu intestino, ele meio que entrou em colapso, em desespero, né? E depois eu acabei vendo também em exames que o meu fígado ficou muito intoxicado, né? E aí? Mas por que eu tô gravando o vídeo, né? Isso foi em fevereiro que eu fiz essa primeira quimio, então já faz 3 meses. E eu tô bem, graças a Deus, né? E eu tô aqui para contar para vocês que eu, então, com a ajuda, né, de alguns conhecidos que mostraram muita amizade por mim, né? Pessoas da própria igreja que eu participo, né, mas que não são do nosso estado, são lá do Rio Grande do Sul. Eu acabei conhecendo um outro protocolo que, assim, a princípio, antes de eu achar, né, antes de eu saber que eu ia passar tão mal, eu já tinha conhecimento desse protocolo, só que eu imaginava que eu ia levar ele em paralelo, que eu ia fazer tantas quimioterapias quanto esse outro protocolo em paralelo. Mas ele acabou se tornando o meu protocolo principal. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Então, é o protocolo da limpeza do sangue, né? Seguindo então o morfólogo Jimmy Albuquerque. O próprio Jimmy Albuquerque, então, ele é uma pessoa que teve um câncer terminal, um câncer muito sério, que ele estava desenganado completamente, né, pela medicina. Ele já não tinha mais recurso nenhum para ele e simplesmente ele estava, né, fadado a morrer. E aí o filho dele conseguiu achar, então, lá nos Estados Unidos, um morfólogo que ele tratava, então, de uma maneira diferente o câncer, e com isso o Jimmy, em 1 ano e meio, conseguiu se curar, né? E é então esse protocolo que eu pesquisei bastante, fui atrás, vi muitos vídeos do Jimmy Albuquerque, né, e de outras pessoas também, e eu consegui perceber que é uma solução que é muito bonita, né, e que ela tem tudo a ver com aquilo que eu tô buscando, né.
lá no meu site, né, e também no meu Instagram da minha marca Zig Roeder Joias, eu sempre tenho o propósito da marca, onde uma das coisas é a minha reconexão com a natureza. Então eu já sempre tive essa paixão pela natureza, só que era algo muito, como é que eu vou dizer, muito mais simples, muito menos elaborado, muito menos aprofundado do que o que eu estou vivenciando agora, né? Então é como se eu tivesse jogado para o universo isso e ele me mandou agora de volta algo, um desafio, mas que está sendo um desafio muito bonito, né? Que por mais que existam, como é que eu vou dizer, limitações dentro desse processo todo, esse processo tem se mostrado um processo muito verdadeiro, uma reconexão verdadeira, não só com a natureza, mas com a criação de Deus, né? E é nesse sentido, então, que eu quero conversar com vocês sobre o que é esse protocolo da limpeza do sangue. Então, ele parte do princípio que o nosso sangue, ele vai se sujando, né, com o passar do tempo. E muitas coisas contribuem para isso, mas as coisas principais são as coisas artificiais, as coisas químicas que tem na alimentação, né? Então a gente sabe que hoje em dia a nossa alimentação, ela é uma alimentação com muitos conservantes, muitos acidulantes, muitos corantes, muitos realçadores de sabor. E a gente também sabe que para um produto estar no supermercado, ele precisa ter esse tipo de componente, né, para ele se tornar então bem durável, né? Então todo produto industrializado vai ter uma carga desse tipo de elementos químicos, né? E ao mesmo tempo, se a gente olhar as verduras, as frutas, tudo isso, né, na nossa agricultura extensiva tem toda uma carga também de agrotóxicos. E além de tudo isso, também existem os alimentos transgênicos. Então, dentro desse protocolo que eu estou fazendo, tudo isso não pode ser consumido. Então, o que a gente consome? A gente consome verduras e frutas, de preferência, então, orgânicas, né? É bastante difícil achar frutas orgânicas, né? Mas as verduras é possível, temos bastante fornecedores. E assim, o resto dos produtos que tem no supermercado, você não vai consumir por causa desses produtos químicos que tem neles. Você ainda pode consumir carnes e peixes, desde que seja carne branca, né? Então, frango ou ainda alguns peixes, mas os peixes não podem ser produzidos em cativeiro, e porque daí eles recebem ração e a ração também tem coisas químicas, né? E o frango também não deve ser frango de granja, né? Deve ser um frango caipira ou um frango orgânico, por causa também da forma da criação deles, né? Do tipo de ração que recebem e também aquelas vacinas e antibióticos todos que recebem. Que daí acaba tudo isso, né, entrando no nosso corpo e isso acaba indo para o sangue. Bom, como é que funciona então? Como é que eles sabem disso? O morfólogo, ele vai analisar o sangue vivo da pessoa. O sangue vivo é uma gotinha que se tira do dedo e essa gotinha vai numa lâmina que vai num microscópio super potente. E aí esse microscópio, então, ele vê o que está dentro do seu sangue e que pode estar causando a doença, né? Então, pode ter fungos, que no meu caso tinha fungos muito grandes, né? Pode aparecer bactérias, vírus, micróbios, toxinas e
outras coisas mais, né, que demonstram que você está desenvolvendo ou já tem algum tipo de doença, né? E aí, a partir então daquilo que é visto dentro do teu sangue, é que é receitado então uma dieta alcalina, né, com esses elementos todos que eu falei, né, naturais, e também é receitado uma série de suplementos. Esses suplementos são com ervas, as principais ervas são aqui do Brasil, só que como são suplementos que a Anvisa ainda não liberou aqui no Brasil, então eles vão para os Estados Unidos e tem que importar de lá para cá, né? E aí, a partir disso, então, você vai fazendo a limpeza do sangue. A limpeza do sangue, ela pode levar, então, 4 meses. Se em 4 meses você fizer uma nova análise do sangue e o sangue ainda não estiver limpo, você vai fazer mais 4 meses, né? E aí, quando chegar no ponto que o teu sangue tá praticamente limpo, daí você vai fazer mais 4 meses. Então, isso tudo é para que o metabolismo do seu corpo consiga mudar e consiga, então, novamente voltar a digerir os alimentos, novamente voltar a se tornar um metabolismo saudável, né? Porque uma das maiores questões que eu estudei, né, dentro de tudo isso que tem a ver com câncer é a própria digestão, onde ou a pessoa está se intoxicando de alguma maneira, né, com todos esses produtos químicos que eu citei, ou ainda ela não está absorvendo suficientemente os nutrientes dos alimentos, né? Geralmente é um conjunto de coisas, né? Eu tenho visto que o câncer ele é um conjunto, e ele também tem aspectos psicológicos, emocionais envolvidos, né? E quando você trata ele, você precisa tratar este conjunto, né? Então, lá atrás, quando eu ia, ou ainda continuo indo, né, no meu mastologista, que segue a medicina tradicional, eu sempre perguntava para ele se tinha algum alimento, alguma coisa diferente que eu poderia estar consumindo para como precaução, né, do câncer, e ele sempre me falava que não tinha estudos conclusivos. Então, dentro da linha mais tradicional, não se olha para essas questões que são mais da medicina integrativa. Então, tudo isso eu estou conhecendo agora, né? Então, além do protocolo do Jimmy Albuquerque, que é esse que eu estou seguindo, deixa eu ver aqui se vocês conseguem ver, né? E que aqui em Curitiba, então, a gente tem o Instituto Grecos, onde a Jucimia, que foi, então, uma discípula do Jimmy, atende e faz a morfologia do sangue, né? E ela nos orienta. Então, além disso, eu também tenho uma médica que está me acompanhando na medicina integrativa, a doutora Carolina Marrier, né? E também eu faço algumas terapias orientais que tem me ajudado bastante na parte emocional, né? Na parte psicológica e emocional, né? Terapia normal e terapias orientais. Então, era isso que eu queria dizer para vocês, queria contar para vocês. Eu tô bem, graças a Deus, eu tô me sentindo cada dia melhor, né? E por esse protocolo aqui, a doença tá no sangue, e quando o sangue tá limpo, ali não tem mais doença. Então, mês que vem, julho, eu vou fazer então a primeira análise do sangue, vai dar 4 meses, então que eu comecei a tomar os suplementos, a dieta já tô fazendo faz mais tempo. E aí também todas as outras terapias que eu tô fazendo em paralelo, né? Que elas vão, então, vamos ver no que isso vai resultar. Eu vou contando para vocês, tá? De tempos em tempos, então, vou fazendo um vídeo, tá joia, gente? E se vocês tiverem dúvidas ou quiserem saber mais informações sobre esse protocolo da limpeza do sangue, sobre como acessar essas pessoas, ou também a doutora Carolina Marrier, ou as outras terapias que eu tô fazendo,
pode me entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, no meu Instagram, né, por e-mail, como vocês quiserem, tá bom? Eu tô à disposição e eu tô feliz porque eu acho que é uma caminhada muito bonita, essa caminhada de reconexão, uma reconexão verdadeira com a natureza, e eu tô curtindo muito isso. Tô achando muito bonito. Claro que eu sinto falta daquele docinho, porque não pode nada de açúcar, mas isso é um detalhe, né? O importante é a gente tá vivendo e tá vivendo de uma forma saudável, cada novo dia, cada amanhecer e, enfim, tá se sentindo mais perto das coisas que Deus criou, da forma como Ele criou. Então, todo esse conjunto está sendo um aprendizado muito grande e que eu quero também compartilhar com vocês, tá? Beijo, até mais, tchau, tchau.